Desde sempre minha família foi muito sofrida, todo mundo muito pobre. Minha mãe, meu irmão, contam histórias de quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Meu irmão mais velho que eu sempre teve um problema de pele, é uma alergia, que dá bastante trabalho, desde pequeno. Meu pai nunca teve muita paciência com os surtos alérgicos do meu irmão e com os choros, com as crises. As histórias que conta era que meu pai era muito mau e muito abusivo com a minha mãe. Ele sempre batia e mandava ela para fora de casa, e já teve vez até dela se esconder dentro da casinha do cachorro para não dormir no sereno, sabe? São histórias difíceis. Inclusive meu pai sempre deixou muito claro para minha mãe que não me queria. Na cabeça dele, eu não deveria vir porque ele não queria outra criança doente, que a culpa era da minha mãe de vir doente, e aquilo, sabe? De certa forma, pode ter me impactado desde o útero. Mas quando eu nasci, graças a Deus, eu nasci super saudável. Os meus pais sempre brigaram muito e foi aí que a minha mãe e o meu pai decidiram se separar. E aí veio todo aquele processo, direito de visitação, e funcionava assim. Nós tínhamos a guarda nós ficávamos sobre a guarda da minha mãe, mas os finais de semana com meu pai. Meu pai, ele enfiava doce na gente. Eu lembro que tudo que ele dava pra gente comer era besteira. Uma vez eu comi tanta besteira que eu cheguei a passar mal, eu cheguei a vomitar, porque eu precisava de nutrientes, de verdade. E ele entupia a gente de doce. Às vezes ele era meio agressivo também. Teve uma vez que o meu irmão estava escondido atrás da árvore e ele me deu um susto. Eu fiquei chateada e contei para o meu pai. E o meu pai bateu no meu irmão e eu fiquei me sentindo muito mal e muito culpada por isso. Até que teve um dia que eu estava na casa do meu pai e eu comecei a escutar uns gritos do meu irmão. E ele tava brigando com o meu irmão também, e eu tava escutando uns gritos. Quando eu cheguei na cozinha, o meu pai tava atacando álcool nas feridas da alergia de pele do meu irmão, sabe? Falando que ele ia curar, que ele ia tratar o meu irmão igual homem, que minha mãe tava estragando meu irmão. E tipo, é uma loucura, e meu irmão chorando, com muita dor na pele. Nós fomos embora, e nesse dia foi decidido que o meu pai era proibido de estar com a gente, porque tava como se fosse maus tratos. Então ali a gente foi meio que perdendo um pouco da conexão ali com meu pai. Nesse período, a minha mãe chegou a engravidar da minha irmã do meio, mas só teve a criança mesmo, e com o tempo ela conheceu um cara. A nossa infância foi muito perturbada, a gente mudava muito, a minha mãe alugava e desfazia do aluguel muito rápido das casas, a gente estava sempre em lugares diferentes, em casas diferentes, não estava na escola como deveria estar, sabe? Nossa infância foi muito perturbada. E quando ela conheceu esse cara, nós fomos morar com ele. Eu, na época, tinha 8, meu irmão tinha 10 e a minha irmã do meio tinha 4. Esse meu padrasto, eu não lembro dele fazer maldades comigo, mas eu lembro que ele me ensinava a dar selinho nele, porque ele falava que pai beija filha. E como ele tinha essa figura paterna pra gente que estava proibido de ver nosso pai, ele não era um cara mau, ele tinha um aspecto de um cara bom, mas eu não gostava muito desses beijos, sabe? E ele sempre dava esses beijos quando a minha mãe não estava, então era algo que me incomodava, era algo que eu sabia que não estava legal, que não era bom aquilo, mas ele continuava fazendo. Até que a minha mãe engravidou da minha irmã caçula, era época de pandemia, então a gente estava todo mundo enfiado dentro de casa e começaram a ficar mais frequentes os beijos e tal. Até que teve uma vez que eu fui mostrar uma coisa no meu celular para ele, e eu lembro que eu subi na cama para mostrar o meu telefone. Quando eu fui mostrar o meu telefone, ele aproveitou que tinha uma coberta e ele pôs a mão dentro da minha calcinha. E na hora eu fiquei um pouco assim, eu travei, eu não sabia muito o que agir, ele começou a mexer em mim e eu fiquei um pouco assim, eu saí. E aquilo ficou me perturbando. E eu sabia que aquilo não estava legal. Com o tempo, eu comecei a perceber que o que estava acontecendo não era bacana. Eu já tinha aprendido a ler e a escrever. Então eu decidi escrever uma carta contando sobre o beijo e sobre pegar na minha parte. E eu escrevi essa carta para colocar no Correios da vizinha como um pedido de ajuda. E foi o que eu fiz. Eu escrevi essa carta e coloquei no Correios. No outro dia,
quando a vizinha leu a carta, ela ligou no celular da minha mãe pedindo para que eu fosse lá na casa dela. Minha mãe falou que eu estava ocupada, que eu estava lavando as louças, que depois eu ia. Ela, incomodada, bateu no portão e falou que era urgente. Minha mãe deixou eu ir lá na casa dela. Quando chegamos lá, começamos a conversar e descobrimos que não só a vizinha, como a filha da vizinha, como a neta da vizinha, todas tinham passado por abuso pelo padrasto delas também. E todas tinham sido abusadas, ela, a irmã dela, as filhas dela, todas elas eram vítimas do padrasto. E que precisavam de fazer alguma coisa, precisavam de contar. E eu pedi, pelo amor de Deus, para não contarem para minha mãe. Até porque eu não sabia também a gravidade de tudo aquilo. Eu era uma criança de 8 anos, então eu ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. Acontece que contaram para minha mãe. E aí foi um bate-boca, e minha mãe tentando entender o que estava acontecendo, e aí o meu padrasto chegou. Quando meu padrasto chegou, minha mãe foi questionar ele, e eu fiquei muito nervosa, e minha mãe começou a falar, pedir detalhes do que estava acontecendo, e ela perguntou se era verdade que ele estava mexendo em mim, e eu falei pra ela que sim, só que ela começou a perguntar se realmente estava mexendo, e eu falei que sim, que estava, e na hora que ela chegou, ela foi conversar com ele começou a falar pra ela que aquele comportamento meu estava estranho, e perguntou pra mim, ele começou a perguntar pra mim se o que eu estava falando não estava sendo forçado pelas minhas vizinhas, se as vizinhas não me forçaram denunciar ele por conta de algo que elas estavam passando. E na hora, pelo desespero, pela pressão, eu falei que sim, que a vizinha estava me forçando. E ali naquele determinado momento eu comecei a me questionar o que era verdade, o que era mentira, o que é a história da vizinha, o que era a minha história, o que tinha acontecido comigo, o que tinha acontecido com elas, o que realmente aconteceu. Eu não sabia em certo o que era certo e eu comecei a pensar que eu tava ficando louca, que eu tinha assistido muito filme, que alguma coisa estava acontecendo na minha cabeça, porque não estava normal. Detalhe que eu não contei pra vocês, uma coisa que fez eu entender que não tava certo o que o meu padrasto tinha feito, tipo, a mão dentro da minha calcinha, foi um filme que eu assisti escondido da minha mãe. E esse filme falava sobre abuso sexual infantil. Então, eu vi que o que o meu padrasto fazia não era certo. Foi ele que me deu start pra eu escrever a carta. Eu comecei a pensar que talvez o filme poderia ter me impactado errado e eu tava vendo coisa onde não tinha. Comecei a duvidar de mim mesma. Acontece que as vizinhas chamaram o conselho tutelar para lá em casa. E aí, quando eles foram lá em casa, o conselho tutelar começou a fazer um monte de perguntas. E eu comecei a contar tudo que eu sabia. Só que quando eu olhava pra minha mãe tava fazendo uma cara tipo, pra eu parar de falar, pra eu parar de contar o que estava acontecendo. E aí o conselho tutelar pediu para que a minha mãe me passasse com o psicólogo e pediu um corpo de delito. E depois a minha mãe começou a brigar comigo. Começou a falar pra mim de por que eu tava fazendo isso, o que tava acontecendo. E aí a gente foi lá fazer o corpo de delito. Quando nós fomos fazer o corpo de delito, deu que eu ainda era virgem. Ali a minha mãe ficou uma arara comigo. Minha mãe começou a brigar comigo. Começou a falar pra mim que eu tava mentindo, que isso não era coisa de mentir, que isso não deveria acontecer, que por que eu tava inventando essa história, que isso não era legal. Só que eu não estava mentindo. Realmente aconteceu os toques e o beijo na boca. E eu pensei que poderia acontecer uma coisa pior, sabe? Então eu fiquei mesmo com medo do que podia vir. Acontece que meio que essa história entrou pra debaixo do tapete, mas o meu padrasto, com o tempo, começou a se mostrar muito alcoólatra e agressivo. E nesse meio tempo, a minha mãe ainda teve a minha irmãzinha. Então foram 2 filhos desse meu padrasto, 2 filhos do meu pai e a minha irmãzinha do meio. Meu irmão com 17, eu com 14, a minha irmã do meio com 10, a pequenininha com 5 e a menorzinha com 2. A minha mãe decidiu separar do meu padrasto. E aí ele começou a vir buscar elas, no caso as minhas 2 irmãs, a de 4 e a de 2. E eu só consigo ver esse meu padrasto quando eu vejo ele, se eu dou o azar de ver ele, nesses momentos em que ele vai buscar as minhas irmãs, sabe? Agradeço da minha mãe ter terminado o relacionamento. E aí, como o conselho tutelar pediu para que eu passasse com a psicóloga tentava me fazer contar o que tinha acontecido, sabe? Tentava desvendar. Só que a minha mãe brigava muito comigo e a minha mãe só deixava eu falar com a psicóloga quando ela estava junto na sessão. Quando a psicóloga pedia para falar sozinha comigo, eu não falava, eu ficava muda. Ela me fazia perguntas, eu só conseguia responder meio que balançando a minha cabeça ou fazendo gestos com os meus olhos. E minha psicóloga percebeu que tinha alguma coisa de errado. E ao enfrentar minha mãe para saber o que estava acontecendo de errado, a minha mãe viu que não tinha porquê. Ela já tinha separado, o corpo dele não tinha dado que ele tinha me violado, não tinha por que eu estar fazendo aquela sessão e decidiu parar com a psicóloga. O que me fez muito mal, porque por muito tempo e por muitas vezes eu me sinto culpada ainda, sabe? É como se eu carregasse um peso dentro de mim, é como se a culpa do término da minha mãe fosse meu, é como se meu padrasto tivesse começado a beber e se tornado agressivo por conta do que eu fiz. Meu irmão,
atualmente, ele tá muito estranho comigo, ele também tá muito agressivo e começou a usar drogas muito forte e começou a me desrespeitar totalmente, e isso me dói muito, e às vezes eu penso que a culpa também é minha, me bate aquela sensação de quando eu falei pro meu pai que ele tinha se escondido atrás da árvore e o meu pai bateu nele, ele ficou muito triste, eu carrego essa dor da tristeza do olhar dele dentro de mim. A minha irmã, mais assim, de 4 anos, a mais velha do meu padrasto, tem o mesmo problema genético do meu irmão de pele, sabe? Ela tem o mesmo problema e às vezes eu fico pensando que é porque a minha mãe estava grávida e eu trouxe vários problemas para ela e ela fez. E eu fiz a minha irmã ter esse problema de genética porque eu preocupei a minha mãe, sabe? Então, o que eu sinto dentro do meu coração, ainda como uma adolescente de 14 anos, é que tudo é culpa minha. Parece que tudo é culpa minha, doença de todo mundo, problema de todo mundo, tudo é culpa minha e eu me sinto muito mal, sabe? Sinto que eu preciso continuar fazendo terapia, preciso de ajuda e eu venho contar essa história como uma forma de desabafo. Já tem um tempo que eu escrevi, mas eu tive vergonha e apaguei a história, mas agora eu tô tendo coragem de contar novamente para quem sabe, quem assista não consiga me dar forças, fazer um comentário positivo e me mostrar o caminho onde eu possa me curar e tirar todo esse peso dentro de mim. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? São casos como esses que dá vontade de falar assim, vem cá, marca uma sessão, vamos fazer uma sessão de terapia e volta pra psicóloga, porque sim, psicóloga ajuda muito, né? Mas você precisa se entregar pra essa sessão. Não adianta você ir armada pra uma sessão de psicologia, chegar lá e você não se sentir segura pra se curar. Porque quando você entra dentro de uma sala de terapia, na verdade, você descobre que tudo ali dentro é sobre você. Nada é sobre a psicóloga. A psicóloga vai te ajudar a te auto-entender. Você vai encontrar as respostas dentro de você através das perguntas certas que essa psicóloga fazer pra você, sabe? Você vai encontrar o seu caminho, você vai encontrar o seu espaço, você vai se autocurar através, claro, desse instrumento chamado psicólogo que Deus nos deu, né? Então, sim, a oportunidade que você tiver de voltar pra psicóloga, mas agora, como uma menina mais madura, como uma pré-adolescente entrando pra vida jovem, poder falar sobre os seus traumas do passado, tratar a sua visão de pai e mãe, né? Aquela disfunção familiar, aquela estrutura que você não teve dentro da sua casa precisa ser tratada para você ser curada. E uma psicóloga vai te ajudar muito. Então não acredite que aquelas sessões que você fez foram sessões inúteis, porque a psicóloga não consegue. Na verdade, a sessão foi inútil porque você ainda estava sob o controle da sua mãe, né? A partir do momento em que você tomar posse da sua vida e ter o controle da sua própria vida, você vai conseguir numa sessão de terapia e assim falar o que te der vontade e curar aquilo que você realmente precisa curar, tá bom? Eu espero muito que a cura chegue até você que tá passando por qualquer tipo de situação de abuso. Se você precisar denunciar, diz que 100, faça uma denúncia anônima, coloque seu telefone ali, se você tiver como juntar provas, junte, mas não se cale. Se você já foi vítima, me manda sua história no stories, canal de paula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.